Meus irmãos, vamos continuar a nossa série de pregações em Judas, abrindo então no livro de Judas, na epístola de Judas, no versículo 5. Versículo 5 de Judas. Judas, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Até nessas coisas se corrompem. Meus irmãos, esse texto aqui fala de como os ímpios vivem. Mostra aqui vários exemplos de ímpios que receberam sobre si mesmos a condenação por causa de seus pecados. E esse texto aqui, então, meus irmãos, nos mostra como nós devemos tomar o cuidado para não deixar que a ignorância nos leve a viver como ímpios. Devemos tomar muito cuidado para que a ignorância não nos leve a viver como ímpios. Eu lembro aqui da história do Senhor dos Anéis, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, se não assistiram o filme ou leram o livro, pelo menos já ouviram alguma coisa. E aqui um parêntese, vale a pena saber mais sobre essa história. Se você não sabe, foi escrita com uma cosmovisão, uma visão cristã por trás. Tem vários símbolos ali interessantes. Mas o que me chama a atenção em relação ao que nós estamos vendo aqui em Judas é a história de Boromir. Boromir, um dos personagens do Senhor dos Anéis, enquanto estava em campanha com a Sociedade do Anel para levar um anel para ser destruído, ele tinha ouvido falar e recebido a instrução de que apenas Frodo deveria carregar o anel. Mas Boromir, como um guerreiro forte e experiente, se achava mais capaz de levar o anel e levar aquele fardo do que aquele pequeno ser, aquela pequena criatura que era Frodo. Então, nós vemos que em um certo momento, sendo levado pela ignorância de achar que ele tinha mais capacidade de lidar com aquele mistério que ele nem sequer entendia adequadamente, Boromir tenta tomar o anel de Frodo para que ele mesmo seja o portador do anel. Mas, em meio a isso, ele já deixou que a sua ignorância o levasse a viver de uma maneira inadequada. Ele teve posturas erradas, ele tentou machucar Frodo para conseguir o anel. Ali, por causa da ignorância, Boromir foi levado a se contaminar. Por causa da ignorância, Boromir foi levado à arrogância. Por causa da ignorância, Boromir foi levado a viver como um ímpio e até mesmo a encontrar a condenação. Semelhantemente, o que nós vemos aqui nesse texto é a descrição de vários homens, vários seres, não só homens, mas que levados pela ignorância, tentando agir sobre coisas que eles nem mesmo entendiam adequadamente como lidar, foram levados a viver como ímpios, pessoas que não obedeciam à vontade de Deus e trouxeram sobre si mesmos a condenação por causa disso.
Esse texto nos mostra então que nós não podemos deixar, meus irmãos, que a ignorância nos leve a viver como ímpios. E em primeiro lugar, nós devemos tomar esse cuidado, para que nós não deixemos que a ignorância nos leve à contaminação. A contaminação. O texto começa aí com advertências de Judas, chamando a atenção de seus ouvintes para algo que ele diz que eles já conheciam. Judas diz: olha, vocês estão cientes de tudo de uma vez por todas. Cientes de quê? Cientes dessas advertências que ele passou aqui, que são advertências que haviam sido narradas na Escritura do Antigo Testamento e que até mesmo pelos apóstolos estavam sendo passadas para aquele povo. Aqui, o que Judas vai lembrar se parece muito com o que nós vemos Pedro lembrar em sua segunda epístola. A epístola de Judas, como nós já falamos, tem muita similaridade com o que Pedro, o apóstolo Pedro, vai abordar na sua segunda epístola. E aqui, Judas diz: olha, vocês já sabem dessas advertências, vocês já ouviram, vocês já têm ciência delas, mas vocês precisam lembrar delas muito bem. Elas têm que estar firmes na mente de vocês, para que vocês não sejam levados pela ignorância à contaminação. Então, Judas começa a lembrar os seus ouvintes de certas advertências importantes, de histórias importantes, sobre como nós devemos ter cuidado para não vivermos como ímpios. No versículo 5 ainda, ele diz: quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É interessante que Judas não diz aqui: olha, Deus Pai, tendo tirado o povo, libertado o povo do Egito, destruiu depois os que creram. Judas diz que Jesus, o Filho, Jesus, quando tirou o povo do Egito, quando libertou o povo do Egito, depois destruiu os que não creram. É interessante isso, porque o Filho veio ao mundo 2000 anos atrás. Mas as histórias narradas sobre a libertação do povo no Egito são de antes disso. E por que isso? Porque o Filho, Jesus, o Verbo que se fez carne e andou entre nós 2000 anos atrás, não surgiu, veio à existência 2000 anos atrás. Ele sempre existiu. Ele é o próprio Deus eterno. João, em seu evangelho, vai dizer que ele é o Verbo que estava com Deus e o Verbo que é Deus. Nós vemos o próprio Jesus, quando falava ali com os fariseus, falando com eles a respeito de Abraão, e os fariseus dizem: olha, como é que você fala essas coisas sobre nós que somos filhos de Abraão? E Jesus, olhando para os fariseus, para os mestres da lei, para os escribas, diz: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Jesus usa ali uma expressão que talvez na tradução não seja tão clara sobre o que ele está querendo trazer. Mas quando Jesus fala eu sou, ele está usando uma expressão no grego que não seria necessária para dizer eu sou. No grego, o comum é se usar apenas o verbo, e o verbo identifica o sujeito. Então, pela conjugação do verbo, você vai saber se tem um sujeito na frente ali, se o sujeito é eu, se é tu, se é ele. Mas Jesus faz questão de usar o pronome ali, o pronome eu antes do verbo. Ele fala não somente eimi, que é o verbo eu sou, mas ele fala ego eimi. Ele fala eu mesmo sou. Por quê? Porque Jesus ali não está simplesmente dizendo que ele é alguma coisa. Ele está querendo trazer para si o título que é o nome divino de Deus. Ele está, em grego, usando o que seria o equivalente ao nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Iavé, eu sou. O nome que demonstra a divindade de Deus, como aquele que não somente era, não somente está sendo, não somente será, Ele é. Ele é o todo.
Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E nós vemos que Jesus chama para si esse título, essa existência, que a Escritura do Novo Testamento mostra que Jesus não é um mero homem. Ele é homem, mas ele é Deus. A expressão exata do ser de Deus, o Deus que se encarnou. E aqui nós vemos que, pelo progresso da revelação, Judas sabia que quando Deus libertou o povo do Egito, quem ali representava o próprio Deus, a imagem do próprio Deus que trouxe essa libertação, foi Jesus Cristo. Jesus libertou o povo do Egito. E olha só, aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus como esse Deus maravilhoso e gracioso que trouxe libertação, não é? Mas muitas vezes as pessoas, quando olham para Jesus, até questionam: o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Antigo? Porque o Deus do Antigo parece um Deus de punição e castigo, mas o Deus do Novo é de graça, é um Deus de misericórdia. Já falamos aqui que essa é uma compreensão errada sobre o que a Escritura mostra. O Deus do Antigo Testamento e do Novo são o mesmo. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vemos Deus demonstrar graça, misericórdia e também justiça e condenação. E nós vemos Jesus, que é a expressão do amor de Deus, sendo também aquele que libertou o povo do Egito, mas que quando o povo não creu, o que é que ele fez, segundo o texto que nós lemos? Tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Jesus é amor, porque Deus é amor. Mas Jesus é justiça, porque Deus é justiça. Jesus é santidade, porque Deus é santidade. E aqueles que permaneceram na incredulidade, receberam de Jesus a destruição, por não buscarem nele, pela fé, a salvação. Por não crerem nas promessas de Deus. O que é que aconteceu na libertação do Egito? Os israelitas foram para o deserto e eles deveriam tomar posse da terra prometida de Canaã, uma terra farta para eles. Mas havia ali muitos outros povos que eles precisariam vencer antes de tomar posse da terra. E eram povos que tinham certo poder, aparência de grandeza. Só que, ao invés de confiar e crer em Deus, que havia prometido capacitá-los a vencer os seus inimigos e tomar posse da terra, aquele povo, ao ouvir do tamanho dos inimigos, de quão grandes eles eram, temeu, não confiou em Deus, foi incrédulo. E como castigo, o que Deus fez? Ou como Judas diz, o que Jesus, sendo Deus, fez? Deixou que eles peregrinassem no deserto por 40 anos, até que todos aqueles que haviam sido libertados do Egito, em um primeiro momento, morressem, e apenas os seus descendentes tomaram posse da terra. Mas eles, pela sua incredulidade, pereceram. Aqui nós vemos Judas fazendo uma primeira advertência, de como os ímpios, em sua incredulidade, mesmo quando se achavam parte do povo de Deus, foram destruídos por não confiarem em Deus. Pela sua ignorância, por não entenderem como Deus, sendo todo-poderoso, poderia capacitá-los a vencer aqueles povos, mesmo quando eles pareciam fortes. Eles foram incrédulos e eles então se contaminaram e trouxeram condenação sobre si. Então, meus irmãos, nós vemos Judas trazer essa primeira advertência, mas como se não bastasse, ele traz mais uma. No versículo 6 ele diz: vocês acham que foram apenas os homens? E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas se refere aqui à rebelião dos anjos, quando vários anjos abandonaram o Senhor para viver conforme a sua própria vontade, ao invés de permanecerem fiéis ao Senhor. Aqui nós vemos Judas falar daqueles anjos que se tornaram os demônios. E é interessante que ele faz um trocadilho aqui de palavras que, infelizmente, na tradução é muito difícil de manter.
Mas se você olhar para o versículo 2, versículo 1, na verdade, de Judas, você vai ver que Judas está escrevendo aos amados de Deus Pai, que são o quê? Guardados em Jesus Cristo, não é? Guardados. Então aqui no versículo 6, ele vai falar dos anjos e ele diz assim: e os anjos, aqueles que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, Deus, Jesus, os tem guardado sob trevas. Se os amados, os cristãos, aqueles que foram salvos pela graça, são guardados em Cristo Jesus, os anjos que não guardaram seu estado original, que não permaneceram diante daquilo que eram os limites da autoridade que Deus tinha dado a eles, mas abandonaram seu lugar de governo com o Senhor para tentarem governar por si mesmos, em sua ignorância, achando que poderiam vencer o próprio Deus. A esses que não guardaram esse lugar, Deus os tem guardados para a condenação. Os tem guardados para a condenação. Aqui nós vemos como nem os anjos foram poupados. Na verdade, os anjos tiveram um juízo até mais severo do que o dos homens. Porque a humanidade, quando pecou, ainda encontrou em Cristo salvação. Mas os anjos que pecaram, desobedeceram a Deus em rebelião, eles não tiveram redenção. Eles estão guardados, condenados para juízo eterno. E aqui nós não temos que entender esse guardados com algemas eternas como algo literal, como se eles estivessem numa prisão, até porque anjos são seres espirituais. O que Judas está falando aqui é de um simbolismo, de uma linguagem simbólica para apontar a condenação desses anjos. O que Judas está dizendo é: esses que desobedeceram e se rebelaram contra o Senhor já estão condenados, eles serão julgados no grande dia e punidos eternamente. Para eles não há mais saída. É como se as algemas já estivessem sobre eles, ainda que elas ainda não estejam realmente ali, tomando posse deles. Mas um dia elas tomarão. Judas então traz mais uma imagem de como a ignorância levou à contaminação e essa contaminação trouxe condenação. Mas Judas quer enfatizar essa mensagem. Se não bastassem duas imagens, ele vai usar uma terceira. No versículo 7 ele diz: igualmente, Sodoma, Gomorra, as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. A imoralidade e as práticas contrárias à natureza aqui envolviam várias questões. Desde mentiras, desde desobediências por meio de atos, questões sexuais inadequadas, até a própria homossexualidade, que é um pecado muito associado ao que era praticado lá em Sodoma e em Gomorra. E aqui, esse pecado é trazido à lembrança dos ouvintes por Judas para mostrar como aqueles que em sua ignorância acharam que a sua maneira de viver estava adequada, que podiam viver assim, que o que importa é o amor, mesmo que esse amor seja diferente do que Deus criou para que existisse entre um homem e uma mulher. Eles achando que tudo bem viver assim, o que eles pela ignorância conseguiram foi a contaminação, e pela contaminação, a condenação. Judas nos lembra aqui o que nós vimos Paulo falar de outra forma em Romanos, mas de forma muito semelhante. Romanos 1:25 diz: eles, esses pecadores de quem Paulo está falando em Romanos, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. Romanos fala aqui sobre como quando a criatura, ao invés de adorar o Criador, adora outra criatura e prioriza o amor a uma criatura ao invés do amor obediente ao Senhor, achando que tudo bem a homossexualidade, achando que se dois homens se amam, tudo bem eles viverem juntos, se duas mulheres se amam, tudo bem eles viverem juntos, sendo contrários ao que o Criador em toda a sua sabedoria eterna determinou para a criação. Esses homens trouxeram sobre si mesmos a contaminação e a condenação. E Judas aponta para Sodoma e Gomorra, duas cidades que ficaram marcadas por esse tipo de pecado. Aqui então, Judas fala que, semelhante aos anjos que abandonaram seu estado original e natural, os homens de Sodoma e Gomorra também abandonaram o que seria o natural do relacionamento, homem e mulher. E, em sua homossexualidade, se entregaram a atos pecaminosos. Nós vemos aqui que, assim como anjos caídos rejeitaram a adoração a Deus e a trocaram pela adoração de si mesmos, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas trocaram a glória do Criador pela criação e, portanto, foram entregues ao pecado. Por isso, Judas vai dizer: eles foram destruídos por um fogo eterno. Um fogo que Judas diz aqui é um exemplo, um símbolo da condenação eterna, do fogo eterno guardado para Satanás, os seus anjos e todos os ímpios que não abandonaram os seus pecados. Judas ensina então que essa destruição de Sodoma e Gomorra foi apenas manifestar um exemplo do que será feito eternamente àqueles que não abandonarem os seus pecados. E então, depois dessas três advertências, Judas relaciona todos esses eventos em que os ímpios foram condenados com a condenação que também aguarda os ímpios que estavam se infiltrando ali entre os cristãos, entre a igreja, transformando a graça de Deus em libertinagem, como nós vimos na semana passada, no trecho anterior. Judas deixa claro, esses também têm condenação sobre si. E ele diz no versículo 8, do mesmo modo, também esses, quais sonhadores contaminam a carne. Esses aqui que Judas está falando agora, é uma maneira dele de voltar a se referir aos ímpios e falsos profetas que estavam se infiltrando sem serem percebidos entre os cristãos. Judas está dizendo, olha, vocês precisam conhecer a fé de vocês para que vocês possam defendê-la, como nós vimos semana passada, sabendo quem são os ímpios e como eles se contaminam em sua ignorância, vivendo como pecadores, se entregando à libertinagem, transformando a graça de Deus em libertinagem e pecado. A expressão aqui, quais sonhadores, usa uma palavra que muitas vezes é associada com profecias apocalípticas. O que Judas está falando aqui não é do sonho de você dormir e ter um sonho qualquer, mas é de que esses pecadores, esses ímpios que estavam se infiltrando ali, estavam alegando receber visões do alto, espirituais, pelas quais eles podiam justificar as suas ações pecaminosas. Eles estavam alegando que receberam visões que eram contrárias ao que o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento, e mesmo que os apóstolos no Novo Testamento, sendo escrito ali naquela época, estavam dizendo. Eles estavam dizendo, olha, eles tiveram visões, nós tivemos outras. E então, Judas diz, olha, alegando ter essas visões, essas profecias especiais diferentes para eles, eles estão, na verdade, contaminando a carne. Eles estão, ao invés de viver em santidade, como uma profecia vinda do Senhor deveria fazer, eles estão pecando contra o Senhor e vivendo em desobediência e impureza. E Judas deixa claro, então, que esses também, assim como os outros que ele citou, serão condenados. A condenação sobre eles é certa. Judas mostra que Deus condenou a incredulidade dos israelitas errantes. Deus condenou
a insubordinação dos anjos caídos, Deus condenou a imoralidade de Sodoma e Gomorra. E Deus vai condenar todos aqueles que em sua ignorância vivem como ímpios, em sua ignorância, se deixando levar à contaminação ao invés de santidade. Judas deixa claro que todos aqueles que não crerem de verdade no Evangelho, se arrependerem de seus pecados e buscarem ao Senhor Jesus, mas viverem entregues aos seus pecados, esses serão condenados assim, e tão certo como foram condenados aqueles outros que ele cita. Essas advertências de Judas aqui, meus irmãos, são para chamar a atenção dos ouvintes para os quais ele estava escrevendo, mas também, inspirado pelo Espírito Santo, são advertências que o próprio Deus usou Judas para trazer para nós em nossos dias, nos levando a lembrar e a ter muito firme em nossa mente que nós não devemos deixar que a nossa ignorância, o nosso não entender as coisas de Deus, nos leve a viver como ímpios, nos levando a contaminar a nossa vida, nos levando à impureza e ao pecado, ao invés de à santidade. Porque se nós, ao invés de andarmos na ignorância, conhecermos o Senhor, crescermos no pleno conhecimento da sua vontade, como a palavra tantas vezes nos chama a fazer, ao invés de contaminação, nós buscaremos viver em santidade, como santo é o nosso Deus, como santo é o nosso Senhor Jesus. Então, esse texto nos mostra essa primeira verdade. Não deixe que a sua ignorância, ou você não conhecer bem a respeito do Senhor, ou a respeito do que a palavra diz, leve você a viver como um ímpio, levando você a contaminar a sua vida, levando você a viver em pecado e tentar justificar esse pecado, seja lá pelo que for, até por supostas profecias. A ignorância não desculpa ninguém. Não ache, a pessoa não sabe, ela é ignorante, então ela está perdoada. Não, porque se não sabe qual seria o melhor instrumento evangelístico que nós poderíamos ter, é acabar com as igrejas, acabar com as pregações, tocar fogo em todas as Bíblias. Porque se ninguém soubesse das advertências do Senhor, todos estariam ignorantes, e se ignorância torna a pessoa desculpada, todos estariam desculpados. O melhor instrumento evangelístico seria então calar a boca, ao invés de ide por todo mundo fazendo discípulos e ensinando eles a guardar o que eu lhes tenho ensinado. Ignorância não poupa ninguém, ignorância leva à condenação. Então não seja ignorante, não seja ignorante. Não deixe que a sua ignorância lhe leve a viver como um ímpio, não deixe que a sua ignorância lhe leve à contaminação, à impureza, ao pecado. Mas que você busque o conhecimento da palavra, para que você viva em santidade. E então Judas vai nos trazer mais uma lição importante, de por que devemos tomar cuidado para que a nossa ignorância não nos leve a viver como ímpios. E ele vai nos mostrar que nós não podemos deixar que a ignorância nos leve à arrogância. A arrogância. Não ache que arrogante é só aquele que sabe muito. Pelo contrário, normalmente quando a pessoa sabe muito, a pessoa acaba sendo humilde. Porque quanto mais você sabe, mais você reconhece que você não sabe nada, que você não sabe nenhum terço do que tem para saber. Geralmente os arrogantes são os ignorantes. São os que, sabendo bem pouquinho, acham que são melhores do que todos e que sabem de tudo. E nós vemos Judas falar disso aqui, se referindo a esses ímpios. Judas vai dizer mais sobre esses ímpios que estavam se infiltrando entre os cristãos e mostrar que eles estavam não apenas contaminando a carne, mas eles estavam fazendo com que a ignorância deles os levasse à arrogância. Porque olha o que diz o versículo 8. Do mesmo modo também esses ímpios que se infiltraram, quais sonhadores contaminam a carne, mas não só isso, eles rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Judas está falando aqui que aqueles ímpios e aqueles falsos profetas, alegando ter visões diferentes dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento,
diferente do que o Senhor tinha ensinado pelos seus servos. Eles estavam dizendo que podiam viver transformando a graça de Deus em libertinagem. Como nós vimos na semana passada, eles estavam dizendo que muitos hoje dizem que se nós somos salvos pela graça, então nós podemos viver em pecado, porque se a salvação não é pela minha vida de santidade, é um presente que Deus dá, então tanto faz como eu vivo. Mas Paulo, como nós vimos também semana passada, em Romanos 6, vai dizer que não é assim. Como viveremos para o pecado, nós que para ele morremos? Se nós vivemos entregando as nossas vidas ao pecado, é porque na verdade nós não fomos libertos da escravidão do pecado, mas permanecemos ali condenados. Agora, se nós verdadeiramente fomos salvos, nós não transformamos a graça de Deus em libertinagem, pelo contrário, a graça se torna um combustível, uma motivação capacitadora para que nós vivamos em santidade, como santo é o nosso Deus. Aquele que foi salvo, não pela santidade que tinha, mas pela graça imerecida que Deus deu, não vive em pecado como antes vivia, mas abandona os seus pecados em arrependimento, entendendo o quão caro foi o salário do pecado, o quão alto foi o custo da salvação deles, porque foi o custo da vida de Cristo Jesus, para que então aqueles que estão em Cristo não mais estejam condenados, mas vivam reconciliados com Deus. E como estarão reconciliados com Deus se continuam agindo como inimigos de Deus? Um verdadeiro reconciliado com Deus vive como amigo do Senhor, como um filho adotado imerecidamente pelo bondoso Pai, e que ama o irmão mais velho, que lhe trouxe salvação. Aqui, Judas está dizendo que esses homens, alegando ter revelações especiais, profecias espetaculares, estavam fazendo, na verdade, justamente o que é contrário à palavra de Deus. Eles estavam fazendo o que Judas diz no versículo 4. Eles estavam rejeitando a autoridade do Senhor. Ímpios que estavam negando que Jesus Cristo é o único soberano e Senhor, o único que tem autoridade para dizer como nós devemos viver. Eles achavam que eles tinham outras profecias que justificavam seus atos, mas na verdade eles estavam usando essas supostas profecias apenas como desculpas para viver em seus pecados. E ao contrário do que muitos dizem por aí nos dias de hoje, meus irmãos, porque isso não é só o que acontecia no tempo de Judas, acontece hoje, ao contrário do que muitos dizem por aí, outras profecias não devem basear a nossa vida. Outras revelações, supostamente entregues nas igrejas por aí, ou vistas em sonhos, não devem basear a nossa vida. E principalmente, se essas revelações e sonhos supostos, profecias supostamente vindas de Deus, nos chamam a fazer justamente o que é contrário ao que Deus revelou por meio dos seus profetas e apóstolos, então nós não temos que dar ouvido a elas, não. Pelo contrário, temos que fugir delas e ouvir o que a palavra diz. Paulo já advertiu lá em Colossenses 2,18, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ou como Paulo vai dizer em Gálatas 1,8, com muita severidade, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema. Amaldiçoado. É isso que Paulo diz. Se alguém vem com uma suposta profecia que é contrária à palavra, não dê ouvidos a ele, diga, mas assim, pastor, eu quero ouvir o que Deus falar, as profecias do Senhor, eu quero ouvir mais. Se é contrário à palavra, não é do Senhor não, meu irmão.
é de Satanás. Amaldiçoado seja esse falso profeta. Tão duro, pastor, é o que a palavra diz. A palavra do Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas os mormons, que se dizem cristãos, falam que Joseph Smith, que é o criador da religião mormon, recebeu uma revelação especial de um anjo. E o anjo veio e disse um bocado de mentira contrária à palavra. Meus irmãos, eu não sei se Joseph Smith foi simplesmente um mentiroso, ou se Joseph Smith realmente viu um suposto anjo vindo do céu e trazendo uma profecia. Mas se Joseph Smith conhecesse o que a palavra diz, ele ia dizer para aquele anjo: amaldiçoado seja você, porque o que você está me dizendo é um outro evangelho, não é a palavra do Senhor. A palavra que meu Deus diz não transforma graça em libertinagem, ela me faz viver em santidade para o meu Deus. Talvez você não se diga mormon, mas quantas vezes você já deu ouvido a profecias de igrejas por aí que se dizem evangélicas? Ou nem mesmo igrejas, mas de irmãos que dizem: olha, eu tenho uma revelação para você, meu irmão. Uma profetada gospel. Meu irmão, você não precisa de novas profecias, não. Aqui você tem tudo que Deus quer que você saiba para viver para a glória dEle. É quando você começa a dar ouvidos a essas supostas profecias, desses supostos profetas, que pela sua ignorância, por não conhecer a palavra, por não conhecer Gálatas 1:8, que diz que se essas profecias forem contrárias à palavra, você tem que fugir, você tem que amaldiçoar essa pessoa. É por sua ignorância que você pode, na arrogância, achar que eles estão mais certos do que o que a palavra diz. E então rejeitar a autoridade de Deus, rejeitar a autoridade de Jesus, que é o único Senhor e soberano, o único que tem a palavra verdadeira, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que nos apresenta um caminho de vida para que nós vivamos com o Senhor. Não deixe que outras profecias lhe afastem. Não deixe que a sua ignorância lhe leve à arrogância de se achar melhor do que o Senhor revelou na palavra. E Judas vai dizer: não deixe, nem mesmo que a sua ignorância faça você insultar. É a última coisa que ele fala aí que esses homens estavam fazendo: contaminaram a carne, eles rejeitaram a autoridade e eles insultaram os gloriosos seres celestiais. Ou como outras traduções, outras versões da Bíblia trazem, as autoridades. Aqui nós estamos diante de um texto que é muito debatido. É um texto muito debatido. Mas o que nós vemos aqui é Judas falando a palavra basicamente que significaria gloriosos. A palavra que ele usa ali poderia ser traduzida como gloriosos, ou seja, pessoas que têm destaque. Seres que têm destaque. E existe um debate se ali ele está falando então de autoridades humanas. Até talvez Judas esteja dizendo assim: olha, esses ímpios que entraram aí no meio estão desmentindo as autoridades que foram instituídas sobre vocês, os pastores de vocês, falando outras coisas. Tem gente que vai dizer: não, não são autoridades terrenas. Essa palavra é muito forte. No contexto que está, provavelmente se refere então a os seres celestiais, aos anjos, como a NA traz aqui, os seres celestiais. Agora, quais seres? Seriam quaisquer anjos? Seriam os anjos que caíram? Seriam os anjos obedientes ao Senhor? Então, continua o debate. Tem gente que olha para o contexto e vê referência a Satanás, vê referência anterior aos anjos caídos, e acha que é, então, falando sobre insultar esses anjos caídos. Outros vão dizer: não, essa palavra de glória só pode ser aplicada àqueles que corretamente refletem a glória de Deus, que são os anjos que permanecem diante do Senhor, louvando e obedecendo ao Senhor. Mas, meus irmãos, aqui é uma pregação, não é um estudo onde nós podemos descer aos mínimos detalhes e ficar falando de todas as teorias. O que nós precisamos ver aqui, acima de tudo, é qual é a mensagem que o autor quer nos passar.
E a mensagem que Judas nos traz aqui é uma mensagem de que aqueles homens, em sua ignorância, estavam desrespeitando as autoridades instituídas pelo Senhor, sem entendê-las, sem conhecê-las adequadamente. Sejam elas autoridades humanas, sejam elas autoridades divinas, celestes, melhor dizendo. O ponto é que aqueles homens, em sua ignorância, estavam insultando aqueles que o Senhor instituiu em algum grau como autoridade, e que eles nem entendiam adequadamente quem eram ou como funcionava. Esse insulto aqui talvez fosse palavras obscenas, sim, mas é muito mais provável que o que estivesse acontecendo sabe o quê? Quem foi que trouxe a lei do Senhor? Nós vemos na Escritura dizendo que a lei foi dada por anjos. Foram anjos, espíritos ministradores que trouxeram a lei para o povo. E o que é que esses homens estavam fazendo que nós temos visto até agora aqui em Judas? Eles estavam negando o que era a lei instituída pelo Senhor para viver em pecado e desobediência. Como eles então estavam insultando esses seres celestiais, eles estavam menosprezando a mensagem que esses seres trouxeram. A palavra anjo significa justamente isso, mensageiro. E aqueles homens estavam rejeitando a autoridade do Senhor e a mensagem que os seus anjos, aqueles que ele definiu como autoridade sobre o povo, trouxeram para o povo. Tanto os anjos, seres celestiais, como os pastores, que também podem ser chamados de anjos no sentido de mensageiros, e são inclusive em Apocalipse. Mas não me chama de anjo não, tá? Mas o que Judas está querendo dizer aqui é justamente esse abandonar da obediência ao Senhor em arrogância. Aqueles homens, em sua arrogância, estavam rejeitando a autoridade do Senhor e insultando as autoridades que o Senhor instituiu para trazer a sua mensagem. E então Judas vai trazer um texto que é muito complexo, que você vê aí no versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. E talvez você olhe para esse texto e você diga: tá, Salma, onde é que está isso aqui? Da onde Judas tirou isso? Porque se você realmente já tiver lido ali o Antigo Testamento, e a Escritura como um todo, você não vai ver essa passagem sendo narrada. Você vê que Moisés morreu sem entrar na Terra Prometida. Mas você não vê uma disputa de Miguel e de Satanás lá pelo corpo dele. Da onde Judas tira essa citação? Meus irmãos, ao que tudo indica, ele tira essa citação de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, ou Testamento de Moisés. Um livro que vai falar ali sobre como Moisés teve o seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e por Satanás quando ele morreu. Esse texto, por ser um apócrifo, traz uma dúvida para algumas pessoas. Mas espera aí, então a gente deveria crer nesse texto? Ele deveria estar na Bíblia, se Judas está citando? E eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Não é porque Judas citou aquele livro apócrifo que ele é um livro inspirado pelo Senhor e deveria estar na Bíblia. Paulo citou filósofos pagãos. Você vê Salomão também fazendo citação, lá em Provérbios, de outros filósofos e pensadores. E você vai ver Judas fazendo ainda citação do livro de Enoque, um outro apócrifo que a gente vai falar mais depois. Mas por que então que nós vemos Judas citar um livro apócrifo? Porque perceba o seguinte: o que aquele livro fez não foi ser a fonte de Judas para trazer essa mensagem. Aquele entendimento era de conhecimento por meio da tradição oral. Era algo que já era comentado entre o povo do Senhor. E o livro apócrifo, então, quando foi ser escrito, pegou o que as pessoas já falavam e citou. E Judas, quando foi falar aqui, ele não cita o livro apócrifo, ainda que ele cite o mesmo episódio que foi falado em tradição oral anteriormente. Então, nós não temos que ler, certo? Considerar a palavra do Senhor, o testamento de Moisés, nem o livro de Enoque. Mas aqui nós vemos mesmo assim, entendendo
que esse texto é citado através da tradição oral, nós precisamos entender o que é que Judas está querendo dizer aqui, o que aconteceu. E a verdade, meus irmãos, é que nós não temos clareza. Nós não temos muita clareza sobre o que aconteceu. Nesse livro apócrifo, é dito que Satanás vai tentar ali peitar Miguel, quando Miguel vai tomar o corpo de Moisés, seguindo ordens do Senhor, para que Moisés seja enterrado adequadamente num local que as pessoas não soubessem, porque ninguém na Escritura sabe onde Moisés foi enterrado. Até por uma tentativa de não acontecer o que aconteceu com o Papa, né? Agora, morrer e ver toda uma procissão de milhões e de milhares de pessoas, até milhões, querendo dormir no meio da rua para ver o corpo dele, para falar com ele, para não acontecer esse tipo de coisa com Moisés. O corpo dele foi escondido pelo Senhor. E aí é dito nesse livro que Satanás não queria deixar que Moisés tivesse um enterro adequado, porque ele havia assassinado. Mas Miguel, discordando ali de Satanás, não vai insultá-lo, não vai difamá-lo, não vai blasfemá-lo. Ele vai dizer que o Senhor, que é quem tem autoridade, sobre toda autoridade, que ele lhe repreenda. E então Satanás vai embora e Miguel pega o corpo de Moisés e enterra. Meus irmãos, a gente não tem como dizer de forma nenhuma que foi exatamente isso que aconteceu. Isso é um livro apócrifo, não é inspirado pelo Senhor. Nós não sabemos, a verdade é, até o momento, só quando a gente vai na eternidade, o que é que aconteceu aqui. Quando estiver lá diante do Senhor, já chegue com esse caderninho, com essa pergunta para ele, que ele responde para você. Mas o que nós sabemos é, de novo, a mensagem que Judas quer trazer aqui. Judas fala de Miguel, um arcanjo, que é citado no livro de Daniel, que é citado em Apocalipse, como um dos principais anjos do Senhor. Aquele que inclusive vai liderar as hostes de anjos, o exército celestial, contra Satanás e os seus anjos. Aquele que tem muito poder, mas que está submisso ao Senhor. Então, ele está falando aqui de um anjo de grande autoridade, um príncipe, um líder dos anjos. E ele está dizendo, nem mesmo ele com toda essa autoridade, blasfemou, ofendeu a uma outra autoridade que foi instituída pelo Senhor de alguma maneira. É um texto difícil, meus irmãos, mas a lição aqui é a mesma, que nós não devemos deixar que a nossa ignorância nos leve a fazer coisas que nós nem entendemos adequadamente. Nós devemos ter cuidado com o que falamos quando nós não temos clareza a partir da revelação do Senhor sobre o que está sendo dito. O que nós vemos aqui é um afirmar de uma outra lição que nós vemos na Escritura. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ao Senhor. Aquilo que o Senhor não revelou, Ele encobriu, é segredo do Senhor. Se um dia Ele vai querer nos ensinar e revelar, nós não sabemos. Mas o texto continua em Deuteronômio 29, 29 e diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas, porém, nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Às vezes nós olhamos para um texto desse e queremos gastar tempo tentando entender detalhes que o Senhor não quis revelar. Ele não quis especificar, né, por que estava tendo essa disputa pelo corpo de Moisés, como aconteceu isso. Não, mas Ele quis trazer uma mensagem que é para nós e nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Que é, devemos tomar cuidado para que a nossa ignorância não nos leve à arrogância, não nos leve a viver como ímpios, não nos leve a agir como nós nem sequer estamos entendendo, mas achando que nós estamos certos e que nós estamos fazendo o que é melhor, até quando estamos contrários à palavra de Deus. É por isso que no versículo 10 de Judas, o último que nós vamos olhar agora nesse texto, diz: esses ímpios infiltrados ali, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. O que Judas está mostrando aqui em todo esse trecho é que aqueles homens, não entendendo o que estavam fazendo, estavam difamando. Em sua arrogância, eles achando que tinham revelação do Senhor, na verdade o que eles estavam fazendo era justamente desobedecer ao Senhor, irem ao contrário da vontade do Senhor, transformando a graça de Deus em libertinagem,
como animais irracionais aqui, dando vazão aos seus instintos, aos seus desejos sexuais e todos os tipos de outros pecados, fazendo o que desagradava a Deus, mas dizendo que eles sabiam mais do que os outros e do que a palavra do Senhor, o que era o certo. Em sua ignorância, eles estavam sendo levados à arrogância e a viver como ímpios. Mas nós não. Judas quer que os seus ouvintes, e o Espírito Santo usando Judas quer que nós não vivamos como ímpios. Nós não deixemos que a nossa ignorância nos leve à arrogância, mas que com humildade nós reconheçamos aquilo que o Senhor revelou e nos submetamos a obedecer a Ele, obedecer a Jesus como o único soberano e Senhor, fazer a vontade do Senhor, cumprir aquilo que Ele revelou. E aquilo que o Senhor não quis dar toda a clareza a respeito do que Ele falou, que nós com humildade reconheçamos: Senhor, nós somos muito pequenos, o Senhor é muito maior do que tudo que nós somos. Louvado seja o Teu nome, e me capacite com a fé que excede até mesmo a razão, é supra-racional, não é irracional, ao contrário, é razão, mas é supra-racional. Vai além da razão. Me capacite para que eu tenha uma fé firmada no Senhor, para até quando eu não entendo, eu continuar obedecendo aquilo que eu entendo que o Senhor revelou. Que eu continue firme nos Teus caminhos. Que quando eu olhar para injustiças no mundo, para males, para tristezas, para guerras, para sofrimentos, para pecados, que mesmo que eu não entenda aquilo, que no fim eu dobre o meu joelho, eu diga: Senhor, o Senhor é maior do que eu sou. O Senhor é aquele que tem toda a sabedoria. Tenha misericórdia de mim. Se revele a mim conforme a Tua palavra, para que eu entenda a Tua verdade, e a Tua verdade me liberte. Não me deixe ser como o povo que o Senhor disse que perecia por falta de conhecimento, mas me faça andar nos Teus caminhos. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto é a forma negativa de dizer o que a Bíblia muitas vezes diz de forma positiva. O que o texto está dizendo aqui é: não sejam ignorantes, para permitir que a ignorância leve você a viver como ímpios, leve vocês à contaminação, leve vocês à arrogância. Mas, como diz positivamente a Escritura, cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vocês possam viver para o inteiro agrado dEle, frutificando em toda boa obra, como diz Colossenses. O chamado de Judas aqui para os seus ouvintes e o chamado do Espírito aqui para você hoje é o mesmo. Cresça no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não seja ignorante sobre a vontade de Deus, busque conhecê-la. Mas não busque conhecê-la por meio de revelações especiais. Não busque conhecê-la por supostos sinais. Ah, Senhor, se isso acontecer é porque o Senhor quer que eu faça. Não busque conhecê-la pelos sentimentos. Ah, se tiver paz no coração, então é vontade de Deus. A Bíblia nunca falou: se for paz no coração é vontade de Deus. A Bíblia nunca falou que você deve procurar sinais para fazer a vontade de Deus. A Bíblia disse: olhe, conheça o que Deus revelou e obedeça. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Conheça o que Ele revelou aqui, nesses 66 livros. Obedeça a isso e viva segundo os princípios revelados aqui. Saulo, mas como eu vou saber o que Deus quer para o meu casamento? Deus quer que você seja fiel, Deus quer que você ame seu cônjuge, Deus quer que você respeite, Deus quer que você sirva sacrificialmente. Saulo, como eu vou saber o que Deus quer para o meu trabalho? Deus quer que você trabalhe para a glória dEle, Deus quer que você trabalhe pensando no bem do próximo, Deus quer que você trabalhe usando os dons que Ele deu para o serviço às pessoas à sua volta, porque você não tem como amar a Deus a quem não vê, se você não ama o próximo a quem vê. Ah, Saulo, mas como é que eu vou saber se eu devo comprar aquele carro ou aquela casa? Deus quer que você olhe para a palavra e você aprenda que você não deve amar as riquezas mais do que a Ele. Que você não faça do seu carro ou da sua casa o ídolo da sua vida. Que você não faça aquilo ali como a razão do seu conforto e alegria. Que você administre bem os seus recursos pensando em como eles vão ser melhores usados para a glória de Deus e para o serviço ao reino.
Deus já revelou a vontade, você não tem que ficar buscando outras profecias. Então não seja ignorante sobre a vontade de Deus. Conheça pela palavra, seja um leitor voraz da palavra, medite na palavra diariamente, leia de Gênesis a Apocalipse várias vezes na vida, como nós oramos aqui, não é? Mas não seja apenas um ouvinte, porque não adianta você vir aqui nessa igreja todo domingo e ouvir eu repetindo isso, ouvir outras pessoas falando, e você sair daqui e continuar sendo ignorante na palavra. Sem saber o que a palavra diz. Sem saber o que é a vontade do Senhor, que Ele já revelou. Buscando profecias extraordinárias, que são um atalho para saber a vontade de Deus. Deus não quer preguiçoso, não. Deus quer gente diligente, que usa a mente para a glória dEle, olhando para a palavra e buscando entendê-la, guiados pelo Espírito, em oração, clamando humildemente, para que o autor da palavra faça com que ela seja entendida por você. Então, meus irmãos, que você saia daqui como um praticante, que você saia daqui querendo crescer no conhecimento da palavra, e não apenas conhecê-la, mas praticá-la, para que você não seja levado a se contaminar. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, e isso é lindo. Mas essa graça não nos deve levar ao pecado, à contaminação, como levou aqui os ignorantes. Deve nos levar à santidade. Nós somos salvos pela graça, então, grato pelo presente merecido que você recebeu, que você viva como o autor do presente quer que você viva. Porque Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você não foi ignorante da palavra, você saberá desse versículo, você saberá disso e você viverá para Ele. Se você crescer no conhecimento da palavra, você não vai deixar que a ignorância lhe leve à arrogância. Você vai ser humilde. Você vai saber que você é pó. Que você não sabe sobre a realidade mais do que a palavra revela. Que você precisa do Senhor, conforme Ele se revelou na palavra, para guiar a sua vida, não por experiências, não por revelações de anjos ou profetas, mas pela revelação do Senhor. E assim viver para a glória dEle. Que em tudo isso você seja fiel ao Senhor, crescendo no conhecimento da palavra, para viver para a glória do Deus da palavra. Oremos. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, nos perdoe a ignorância. Nós somos pequenos, fracos e falhos. Muitas vezes não sabemos o que fazemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como um pai que cuida dos filhos pequenos, cuide de nós e nos ensine os teus caminhos e nos conduza neles, para que nós vivamos para o teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, Pai, conhecendo mais o Senhor, vivendo em um relacionamento com o Senhor e te amando. Senhor, não nos deixe pela ignorância sermos levados a viver como ímpios, levados à contaminação e ao pecado, levados, Pai, à arrogância, mas que pelo conhecimento da palavra que o teu Espírito nos dá, que nós vivamos como piedosos servos teus, vivamos em santidade e vivamos em humildade. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de tudo isso. Ele é aquele que é a palavra, Ele é o servo humilde que serviu a cada um de nós. Ele é aquele que é santo e puro. Que nós vivamos como nosso Senhor Jesus. Nos faça viver como Ele. E para a Tua glória, porque Ele é o único, soberano e Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.